Ok, pessoal. É, E aí, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo de views, né? Eu queria falar um pouco com vocês sobre views materializadas, né? Então é o seguinte, aqui ó, o que é uma view materializada, né? Quero fazer aqui uma demonstração desse conceito, tá? Que ele é interessante também, é uma estratégia que você pode utilizar para acelerar aí as consultas no seu banco de dados. Então, nós estudamos aí na primeira parte da aula de views que as views elas armazenam a consulta SQL. Então, aqui no meu exemplo anterior aqui, observem aqui, ó, essa view que eu criei aqui em cima, né? Ela está armazenando o que? Ela está armazenando, né, esse select aqui, ó. Então, a view ela está armazenando uma consulta, tá? Ela está armazenando essa estrutura aqui em cima, né? Ela não está armazenando o resultado, ela está armazenando esse select aqui. Então, quando eu dou esse comando aqui em cima, select todos os dados e o nome da view, é como se eu estivesse, né, dando um comando como esse aqui, né? Eu estou executando uma consulta, tá? É como se essa consulta todinha aqui, né, ela estivesse recebendo um apelido, né? Então eu tenho aqui uma view, né, uma visão, e isso facilita aqui a programação do banco, né? Deixa eu alterar aqui, ó. Vamos alterar a minha visão novamente, né? Deixa eu pegar aqui esse comando que está aqui. Colocar aqui e eu quero retornar para aquele select mais complexo. Então aqui e vamos executar aqui essa alteração aqui. Então tá lá, ele fez a alteração, né? E agora se eu der aqui um select, né, na minha visão aqui, ele vai me mostrar aí, né, esse resultado, certo? Então eu fiz um select, tá? Então entendam aqui que a view comum ela está armazenando quem? Ela está armazenando, né, um select, tá, ok? Ela não está armazenando o resultado da tabela, ela está armazenando, né, um select, tá certo? Essa é a view. A view materializada ela armazena o resultado da tabela, tá certo? Ela não armazena a consulta, mas ela armazena o resultado. Então você pode criar uma tabela a partir de determinado resultado de uma view, tá certo? Então é o seguinte aqui, ó, eu criei, né, essa view aqui, médias do curso, né? Então essa daí é a minha visão, né? E a partir dessa visão aí eu posso criar uma view materializada. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos criar aqui uma tabela a partir dessa view, tá? Então, ó, nós temos aqui, né? Eu vou criar aqui um comando, criar uma tabela. Aqui eu vou colocar, né, de VM, tá? Ou seja, view materializada, né? E aqui nós vamos criar uma tabela e essa tabela ela vai receber o nome de médias do curso. Médias do curso. Tá? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui.
aqui, deixa eu pegar aqui o nosso select lá em cima. Então, aqui eu estou selecionando a view, né? Eu estou selecionando a view. A partir do resultado dessa view, eu vou criar aqui uma tabela, né? Então, eu vou criar essa tabela aqui. Aqui está VM de view e aqui está de VW, né? De view, e aqui está VM de view materializada. Eu vou colocar aqui um TBL, deixar assim que para mim vai ficar mais fácil. TBL é uma tabela de uma view da view média, que é uma view materializada da médias do curso. Então eu vou criar aqui essa tabela, né? Vamos atualizar aqui. Então eu tenho agora aqui, ó, né, uma tabela, né, com o resultado da view. Agora eu tenho uma view materializada, ela é uma tabela de verdade, né? Então aqui, ó, eu tenho lá o mesmo resultado, certo? Tem o mesmo resultado. Então, e aí, né? Qual que é a diferença aqui agora, né? Eu tenho o resultado de uma consulta complexa. É isso que eu quero que vocês percebam, né? Aqui o exemplo que eu estou fazendo com vocês, ele não é uma consulta onerosa, em que demora muito tempo para se obter um resultado, né? À medida que você vai populando o banco de dados, as tabelas vão ficando grandes, então você começa a perder desempenho no resultado dessas consultas, né? E na obtenção do resultado dessas consultas. Então você precisa começar a construir estratégias para poder deixar as consultas mais rápidas. Na aula passada de índices, né, eu mostrei lá a utilização dos índices, que é uma estratégia. Uma outra estratégia é você utilizar isso daqui. Em vez de você, né, produzir a consulta toda vez, né, produzir aquele resultado toda vez, porque ele é um resultado difícil de ser obtido, né, você pode usar essa estratégia aqui de armazenar a view, né, como se fosse uma tabela, e lá já vai estar o resultado daquela consulta que você deseja. Então você vai conseguir obter o resultado de uma consulta complexa mais fácil. Então você está armazenando o resultado de uma consulta complexa em uma tabela. Você já tem um resultado em uma tabela, né? Então, se o resultado já está pronto, então você pode simplesmente fazer a consulta naquele resultado pronto, que você vai ter a resposta mais rápido, né? E, né, paralelamente a isso, sempre que houver uma alteração nos dados, você pode criar ali um gatilho, um trigger, né? Que à medida que altera, né, um dado em uma das tabelas da view, você programa um trigger, e esse trigger, esse gatilho, automaticamente já vai alterar o resultado dentro dessa view materializada. Então você sempre vai estar com o resultado atualizado de uma consulta complexa dentro de uma view materializada. E isso é uma estratégia que você pode utilizar para deixar uma consulta mais rápida, dependendo da complexidade e da produção do resultado dessas consultas. Tá? Você armazenar o resultado dessas consultas complexas em uma view materializada, tá certo? É uma estratégia. Você também pode adicionar dentro dessa tabela aqui índices, né? E isso vai deixar também a consulta ainda mais rápida. É outra estratégia que você pode utilizar, combinar a estratégia de view materializada com trigger, com índices, né? Para deixar ali o resultado das suas consultas mais rápidas,
né? Estão entendendo, né? No que eu estou querendo dizer, né? Você tem uma consulta complexa e aí você cria uma view para poder deixar esse select mais simples, beleza? Só que para processar essa consulta, independente disso, para processar essa consulta, pode ser que gaste-se tempo, né? A produção do resultado dessa consulta complexa é difícil, é oneroso, ele vai produzir o resultado, né? Então produziu-se o resultado, mas gastou-se um tempo. E essa consulta complexa ela pode ser necessária várias e várias vezes. Ao perceber isso, você pode ter essa sacada, né? Já que eu vou fazer essa consulta complexa várias vezes e a produção desse resultado é oneroso e demora um certo tempo e eu preciso da produção desse resultado várias vezes, por que eu não coloco já esse resultado dentro de uma tabela? Né? Então eu vou criar uma view materializada, vou criar uma tabela de verdade com o resultado da view. E aí ali eu já tenho um resultado. E aí para você manter esse resultado sempre atualizado, você pode criar um trigger para estar atualizando esse resultado e você pode estar adicionando índices dentro dessa tabela, dessa view materializada, para poder deixar o resultado, né, esse resultado sempre atualizado e ainda até mais rápido. Tá? É uma estratégia aí que você pode utilizar para poder, né, deixar as suas consultas mais rápidas, tá certo? Para as suas aplicações, tá certo, pessoal? Então tá, eu acho que esse era a introdução de views que eu queria passar para vocês, tá bom? Então eu coloquei aqui algumas conclusões, tá? Sobre views aqui. E aí eu quero deixar para você. Deixa eu responder uma dúvida do aluno Pedro, né? Na última aula ele fez uma pergunta, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o Google Sala de Aula, né? E nós temos aqui uma pergunta do Pedro. Ele está perguntando aqui sobre índices, né? Ele perguntou aqui o seguinte: como que funciona essa parte dos índices B3, tá? Então eu quero explicar isso para vocês agora nessa última parte aqui dessa aula. Então, pessoal, e aí, tudo bem? Olha, vamos conversar aqui um pouco sobre índices B3 para tentar retirar a dúvida do aluno Pedro Pinheiro, né, igual ele perguntou. Então, índices B3, né? Os índices B3 e mais QL é a aplicação da árvore B3 estudada normalmente nas disciplinas de estrutura de dados. Então, normalmente nas disciplinas de estrutura de dados, a gente estuda várias maneiras de você organizar os dados em memória. Temos fila, pilha, né? Fila simplesmente encadeada, duplamente encadeada. E temos as árvores, e dentro do contexto, né? E dentro dessa parte de árvores, nós estudamos diversos tipos de árvores, né? Então, tem lá a árvore binária, a árvore vermelho e preto, né? E nós temos também a árvore B, tá? Então, os índices B3 é uma aplicação no banco de dados, certo? Da estrutura de dados árvore B. E, né, eu gostaria de fazer uma demonstração mais ou menos aqui, tá? Dessa árvore B. E eu queria me apoiar aqui num conteúdo bastante interessante, que é uma aula que com certeza vai estar muito melhor gravada do que eu posso fazer aqui, que é uma aula que tem no canal do professor Marcos André Silveira, né? E lá ele gravou 3 conteúdos, né, sobre a árvore B, busca em árvores B e remoção em árvores B. Eu, né,
Coloquei o link aqui. Deixa eu ver se nós conseguimos acessar por aqui, tá? Então abriu aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? O canal é esse daqui, ó. Esse daí é o vídeo, certo? Então ele gravou, né? Para PUC de Minas, para a Universidade de PUC de Minas, né? Que tem um ambiente PUC Minas virtual. E ele tem 3 vídeos gravados lá, aonde ele aborda esses conteúdos que eu falei, né? A árvore B, né? Remoção de uma árvore, que é o próximo vídeo que está aqui. E tem o próximo vídeo aqui que é inserção, né? Deixa eu acessar aqui o canal dele aqui. Deixa eu ver aqui nas play. Esse é o canal, tá? Marcos André Silveira. E aqui nós temos aqui, eu acredito que seja aqui. Quero acessar a playlist mesmo. Então nós temos aqui, ó, a árvore B, a busca em uma árvore B, inserção em uma árvore B, e nós temos também a remoção em uma árvore B. Tá? E aqui uma estrutura de uma página, né? Também recomendo assistir esse daqui para entender o que é página. Então eu queria recomendar para vocês pararem o meu vídeo, venham aqui no canal desse professor, assistam pelo menos, tá? Esses vídeos que eu estou indicando aqui, do árvore B até o remoção de uma árvore B, para que vocês tenham um entendimento mais aprofundado de como funciona a árvore B, porque o índice B-Tree ele é a aplicação, né, da árvore B no banco de dados. Após ter terminado, vocês, né, vão estar mais aptos para entender o que eu vou explicar agora nos próximos slides. Então, parem agora meu vídeo, né, dá um pause aí, assista esses vídeos que eu indiquei lá, e depois volte aqui no meu vídeo e dê um play para continuar, ok? Então, ó, os índices B-Tree, né? Qual que é a finalidade dos índices B-Tree? Os índices B-Tree, eles vão tentar deixar a busca binária, a busca das informações no banco de dados de maneira mais rápida, para que não demore tanto tempo. Então, aqui, ó, eu tenho uma tabelinha, né, com alguns bichinhos aqui, só mesmo para simular o conceito, né? Então eu tenho uma sequência aqui, né? Se eu estivesse procurando essa cobrinha aqui, se eu não utilizar nenhum tipo de índice, né, eu vou fazer o quê? Uma pesquisa sequencial aqui, e aí eu vou fazer uma pesquisa no 12, 13, 28, 34, 41, até chegar nesse elemento aqui, e achei aqui essa cobrinha aqui. Porém, se eu utilizar um índice, né, eu vou conseguir, por meio do índice aqui, eu já vou conseguir acessar mais rapidamente, tá, uma tabela, né, a informação que eu quero. Então o índice B-Tree, ele é um tipo de índice, é uma estratégia de índice onde ele vai basicamente te dar essa possibilidade de acessar as informações de maneira mais rápida, certo? Quando nós estamos utilizando, né, fazendo uma pesquisa num banco de dados, né, sem utilizar nenhum tipo de índice, né, se você for fazer aqui uma pesquisa sequencial aqui, né, lá na disciplina de complexidade de algoritmos, né, estudamos um conceito lá de complexidade de tempo, né? Então nós temos aqui esse daqui é a complexidade de tempo dessa busca sequencial aqui, que nós chamamos de Big O, né, N, né? Ou seja, aqui, ó, se você acompanhar esse gráfico aqui, tá? À medida, né, que o tamanho da tabela cresce, o tempo de busca também cresce, né? Então, se você não utilizar nenhuma estratégia de índice, certo? E se você usar uma tabela simples, mesmo sem índice, nós vamos ter essa complexidade de tempo aqui, e nós vamos ter mais ou menos esse comportamento aqui nas buscas, tá? À medida que o tamanho da tabela cresce, o tempo também da tabela, o tempo de busca também cresce, tá? E os índices tentam reduzir isso daqui, esse tempo, né? Então, ó, numa tabela
numa árvore de busca binária normal, né? Uma árvore de busca binária simples, você consegue reduzir o tempo de busca porque você não vai precisar percorrer todos os campos. Se você estiver procurando, por exemplo, aqui um urso, né? O bear aqui, você pode, né? Vir descendo em um ramo aqui dessa árvore e você vai conseguir encontrar mais rapidamente essa informação. Então, se você pensar numa estrutura de árvores devidamente equilibrada e balanceada, você vai conseguir fazer suas pesquisas mais rápidas. Se eu quiser a informação dog aqui, eu não preciso pesquisar todos os elementos. Eu venho no crab e depois eu venho aqui para o dog. Então, eu vou ter um tempo de pesquisa mais rápido se nós pensarmos nessa estrutura de árvore balanceada. Então, a árvore ela também tem que estar balanceada para reduzir o tempo de busca, né? Para tender, para provocar uma tendência de tempo de pesquisa mais rápido, né? Então, eu estou querendo colocar aqui uma tendência. Se você fizer uma pesquisa em uma árvore balanceada, o seu tempo de pesquisa tende a ser menor, né? Tende, não significa que será, mas ele tende a ser menor, correto? E, né, quando nós temos aqui uma árvorezinha balanceada, tá? Olha só como o gráfico muda aqui, né? O comportamento, né, do algoritmo aqui, à medida que essa árvore de dados cresce, né, a gente consegue ter um tempo menor, tá, de pesquisa. Então nós temos aqui uma complexidade de tempo aqui, né, log de n, certo? Então essa complexidade aqui ela é menor, né? Nós temos aqui um impacto menor se comparados com o primeiro resultado aqui de cima, tá? O big O n. Tá? Essa complexidade aqui, né, ela é maior. Tá? Esses conceitos aqui, pessoal, a gente estuda na parte de complexidade de algoritmos. Tá? Esses conceitos aqui. Então, com as árvores de pesquisa binária balanceadas, né, devidamente aqui balanceadas, nós temos aqui um tempo de pesquisa mais aceitável. Tá? E os índices B-tree tentam provocar esse comportamento aqui nas suas pesquisas, né? As árvores B, elas tentam construir uma árvore balanceada, né? Se você tiver assistido os vídeos lá que eu indiquei, o professor ele vai mostrar lá que a estrutura de dados B, a árvore B, tentar deixar sempre a árvore de maneira balanceada, fazendo com que a árvore sempre cresça para cima e não que aumente as suas folhas, né? Tentando deixar a árvore sempre da maneira mais balanceada possível. Para quê? Para que a gente consiga, né, se aproximar ou faça com que as pesquisas tendem, né, a ter esse comportamento de tempo aqui, tá? Então, as árvores B-tree, né, elas tentam promover esse mesmo tipo de complexidade de tempo aqui que as árvores binárias de busca balanceadas possuem, certo? Então, aqui, ó, eu tenho uma árvore binária, mas ela não está muito balanceada, não. Você vê que nós temos aqui, ó, um ramo aqui, né? Nós temos um galho dessa árvore aqui que ele está maior do que o outro galho, tá? Dessa árvore. Então esse galho direito aqui ele está menor e o galho esquerdo aqui ele está maior, né? Então, se nós formos fazer uma pesquisa aqui nessa árvore, se nós formos para o lado direito, tudo bem, nós vamos até encontrar bem rapidinho, mas se for para o lado esquerdo aqui, nós temos, né, uma pesquisa mais demorada. Mas se nós conseguirmos balancear essa árvore aqui, certo? Nós vamos ter um tempo de pesquisa mais igualitário entre todos os nós dessa árvore, tá? Então, para efeitos de pesquisa, né, a árvore balanceada ela é um estado mais aceitável, tá? E os índices B-tree, pessoal, eles tentam promover isso daí, ó, eles tentam deixar a árvore balanceadinha,
tá? De maneira que quando você vá fazer aqui uma pesquisa, né, no banco de dados, você tem aí uma árvorezinha, um índice lá balanceado lá, onde você vai conseguir consultar os seus registros de maneira mais rápida, né? Ele tenta construir uma estrutura de dados lá dentro do banco de dados, onde você vai poder armazenar os índices dessa tabela, certo? Como se fosse uma árvore B, certo? E, né, isso vai possibilitar que você encontre os seus dados mais rápidos, porque os índices vão estar organizados em uma árvore B, certo? E achando o índice que você quer, você vai conseguir acessar aquela informação que você pediu mais rapidamente, tá certo? Então, basicamente é isso daí, tá? E eu espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida aí do aluno Pedro, né? Então, quero deixar aí um forte abraço para todo mundo, uma boa quarentena, tá? E tendo dúvidas, né, me procurem, perguntem aí nos comentários, tá? Ou mandem um e-mail para mim, fica à vontade. Então, até a próxima aula.